Pediram que falasse, que dissesse algumas palavras sobre a sinceridade, sobre a integridade. Bem, a palavra sinceridade vem, quase muitas das palavras portuguesas vêm do latim. E os romanos tinham dois tipos de vasos. Um dos vasos era transparente, ou seja, via-se o conteúdo daquilo que estava lá dentro. E outro tipo de vasos era ofuscado com cera, portanto o vidro tinha por fora cera, de modo que não se via aquilo que estava por dentro. A palavra sinceridade quer dizer exatamente sem cera. Quando se refere a pessoas sinceras, são pessoas que não põem cera, que não põem camadas, que não tentam ocultar, que não tentam mistificar, esconder aquilo que tem por dentro, aquilo que vai nas suas intenções, aquilo que determina os seus passos, aquilo que determina as suas atitudes, os objetivos que perseguem, as finalidades e os valores e os princípios que os iluminam. Bom, essa é a origem da palavra sinceridade. E quando olhamos para o contexto deste mundo, realmente choca-nos. A falta, ou pelo menos, digamos, a diminuição muito grande de pessoas sinceras. É um mundo de aparências, um mundo que não se diz o que se pensa, embora muitas pessoas dizem coisas sem pensar, porque o pensamento também é hoje algo que está morto. Nós estamos sendo uniformizados, formatados para ter um pensamento único, chamado senso comum, ou empregando a expressão inglesa, o mainstream, que convém, portanto, aos possidentes, e deste jeito as pessoas são como que formatadas para exprimir, para expressar aquilo que não pensam, que são incapazes de pensar, que são incapazes de refletir, que são incapazes de meditar. Bom, sobre a palavra integridade. A palavra integridade, bem como todas as palavras, nós quando queremos saber o seu significado, temos um método, uma maneira que nos ajuda muito, que é ir ao dicionário e verificar de onde vem essa palavra. Ora, se formos a um dicionário da língua portuguesa, diz-nos que a integridade é a qualidade das coisas, das pessoas ou das pessoas, a que nada falta do que lhes pertence. Portanto, que contém todas as dimensões que lhe pertencem, contém todas as partes. E no que se refere às pessoas, são muitas essas dimensões. A honradez, a retidão, a boa intenção, a sinceridade, como disse atrás, a franqueza, a bonomia, o bem-querer, o respeito do outro, a observância de princípios, a observância de deveres, a cultura do bem comum, a defesa dos direitos basilares da cidadania e por aí fora.
se olharmos um bocadinho para a dimensão da honradez, que é uma das dimensões constituintes da palavra ou da qualidade da integridade, ela diz-nos que é não roubar, não ter apetência por aquilo que não nos pertence, por aquilo que é alheio, não usurpar, não explorar o outro. Portanto, os magnatas, os oligarcas, os cleptocratas não são pessoas íntegras. Não são pessoas também sinceras. Portanto, foi este o pontapé de saída que eu achei oportuno dar, sem de modo algum eu querer dar alguma lição. Agora peço por favor, que vão à procura destas pistas que eu abri e completem o entendimento, a compreensão e a definição dos dois conceitos da integridade e da sinceridade. Obviamente isto tem a ver com a ética, porque a ética, na definição também da origem da palavra, que é grega, é a morada do ser. Do ser humano. E este ser humano quer dizer um reencontro, uma realização daquilo de que vem animado. E nós viemos ao mundo para subir ao céu, para dialogar com as estrelas, para ser criaturas luminosas, para ser obras de arte. E arte nas palavras, nas atitudes, nas emoções, nas reações, nos gestos. Portanto, isto é que é a morada do ser. É esta procura constante da melhoria de nós mesmos, como pessoas, como pontífices, ou seja, construtores de pontes, que é isso que quer dizer a palavra pontífice, como construtores de pontes para o outro, para um melhor entendimento. Porque onde não reinar a harmonia, onde não reinar o entendimento com os outros, reina a hostilidade, reina a inimizade. Onde não houver a confiança, instala-se a desconfiança. E, portanto, aí não há verdadeiramente vida. Há uma guerra contínua, uma luta pela sobrevivência, como nos nossos primitivos ancestrais. O Sigmund Freud, portanto, esse grande autor da psicanálise, diz-nos que a civilização, no entender dele, deve ter começado. Naturalmente é uma ficção que ele elabora, uma ficção pertinente, porque aquilo que nos distingue dos animais é sermos seres ficcionais, seres capazes de realizar ficções, de construir ficções, ou seja, histórias que são roteiros de interpretação e também propostas de ação para a vida, para o mundo, mas dizia, portanto, o Sigmund Freud, na sua ficção, que a civilização deve ter começado no dia em que, pela primeira vez, se encontraram dois primitivos humanos que disputavam o terreno da caça e, em vez de atirarem uma lança ao outro, atiraram um insulto. Já foi um grande avanço na altura. Portanto, em vez de atirar a lança para matar, substituíram-na pelo insulto. É evidente que essa ainda não era a etapa ideal,
da civilização e da humanização, mas já foi o começo. E aquilo que nos entristece hoje é que nós voltamos a tirar lanças. Já não bastam os insultos, é preciso atirar lanças, é preciso atirar bombas, é preciso voltar a roubar o pão, nem que para isso seja necessário recorrer à morte. E é nesta fase da falta de autenticidade, da falta de sinceridade, da falta de integridade, na falta de encontro com o ser e de traição do ser humano. Que esse ser humano significa alguém que é capaz de se elevar acima da brutalidade, da animalidade, daquilo que é grotesco, portanto, daquilo que é animalesco. E com muita tristeza, menos para mim, que fui professor e que, como jovem, conheci um regime fascista, cresci num regime fascista, de muita pobreza, de muita repressão, de muita carência. E quando caiu, eu estava convencido que esse tempo nunca mais voltaria. E o que nós vemos hoje é que realmente esses tempos voltaram, porque os monstros não desaparecem e revelam-se, como dizia um quadro de Goya, quando a razão está adormecida. E estes são tempos de adormecimento da razão. E por isso à nossa volta pairam monstros com asas, sem asas, com as fauces, com os dentes arreganhados, se aproveitam, sobretudo, da distração dos mais pobres,
da distração de muitos instruídos que tinham a obrigação de estar atentos, de estar vigilantes. E esta é, de certa forma, digamos, a grande frustração, ou grande desilusão que eu sinto. Muitos jovens e adultos que ajudei a formar e que procurei, dentro da minha limitada competência, que procurei despertar para que estivessem atentos, eu vejo-os hoje empregar a linguagem da competitividade, dos rankings, do sucesso. Essa linguagem, que é uma linguagem bélica, cheia de espírito bélico, em que para ter sucesso não importa olhar a meios, se for necessário arrasa-se o outro, destrói-se o outro, mesmo que seja companheiro do nosso gabinete de trabalho. Porque o ambiente, a norma que está em vigor e que tanto apregou ao sucesso, recomenda que tudo aquilo que for tecnicamente correto não merece qualquer censura. E, portanto, a técnica e todas essas formas de ver estão desenfreadas de freios éticos, de freios morais, de freios cívicos. Ou seja, tudo vale. E onde tudo vale, nada vale. Portanto, estamos neste vazio da insinceridade, da falta de integridade, da falta de hombridade, de pobreza espiritual, de falta de estatura moral. É este o tempo em que estamos a viver, e se refiro isto, não é de modo nenhum para entrar numa onda de criticismo, mas para despertar a necessidade de acordar o vento da esperança. A Bíblia diz-nos que o mundo começou com Adão e Eva e que viviam no paraíso e que havia lá uma árvore cujo fruto era proibido, mas a Eva não resistiu e deu esse fruto, que é a maçã, ao Adão, e por isso foram expulsos do paraíso. Os gregos têm uma explicação muito mais interessante, embora também muito semelhante. Também há um casamento, os Zeus, que era, portanto, o rei dos Zeus, o rei do panteão olímpico, casou Epimeteu, que em grego quer dizer o que primeiro faz e só depois é que pensa. E é isso que está sucedendo isso. Casou com Pandora. E como prenda de casamento, deu-lhes uma caixa. Deu à Pandora uma caixa. E pediu que a não abrisse. Mas o ser humano é um ser curioso. É e deve ser. Tem a obrigação de querer saber quem é ele, quem é o mundo que nos rodeia. Portanto, tem que ter essa atitude cuidadosa, curiosa, de se querer entender, de querer saber de onde vem, para onde vai. E, portanto, a Pandora não resistiu e abriu a caixa. E o que estava lá dentro eram os ventos do mal, que se evadiram e foram pelo mundo fora. Mas ficou lá uma coisa muito pequenina, muito minúscula, que se chama a esperança. E a esperança partiu imediatamente, atrás desses ventos do mal que circulam pelo mundo.
cumprido mal a sua missão. Pelo menos até hoje não se cansou, não se fatigou. Ela não morreu. Ela continua viva. Por mais pequena, por mais minúscula que seja, ela continua a perseguir os ventos do mal. E, portanto, esta crítica, esta análise que eu estava fazendo à realidade é uma atitude de chamamento, de invocação dessa pequena criatura, dessa esperança, que todos temos a obrigação de apoiar e que temos a obrigação de invocar. E, portanto, nestas plagas do desamparo, neste deserto aparente de humanidade em que se tornou o mundo, nós precisamos de ter esperança, de a cultivar, de a afirmar, para que aquilo que parece inevitável não aconteça. E a história da humanidade até hoje, a história da sua continuidade, tem sido baseada no facto de quando parece que está tudo a cair para o abismo, que parece inevitável a queda no abismo, acontece uma qualquer coisa, qualquer movimento, uma qualquer reação inesperada, que não se estava à espera, porque tudo parecia, digamos, a convergir, que está a convergir para o abismo, e acontece qualquer coisa inesperada que leva a que aquilo que parecia inevitável não aconteça. E portanto, a esperança e a palavra humana, que é uma palavra alta, que é uma palavra do sorriso, que é uma palavra dirigida para tocar o coração do outro, essa palavra humana pode salvar a humanidade. E é por isso que eu também tenho este vício, que é um vício, penso por vezes que cansará os outros. É o vício de querer continuar a ser sempre professor. Não porque tenha, digamos, a apetência de ensinar, mas porque o ser professor me obriga ao exercício constante de aprender, de renovar, de inovar as minhas ideias, as minhas atitudes, para poder estar à altura do mundo, à altura das circunstâncias, porque o mundo está constantemente a mudar. As circunstâncias estão constantemente a alterar-se. E por isso precisamos de palavras novas, de atitudes novas, de conceitos novos, para celebrar a comunhão com os outros, para levarmos à sério a liturgia da harmonia, a liturgia da humanidade. Nós somos muito produto, pelo menos na nossa cultura ocidental, nesta maneira de ver, de entender o mundo, nós somos muito produto da matriz grega. Já deu para entender nas minhas palavras. Somos, portanto, um fruto, um resultado do casamento entre o Deus de Israel, portanto, o Deus de Jerusalém, que nos faz crer sempre na possibilidade da ressurreição, da renovação,
da filosofia grega, que nos apela sempre à transcendência, à superação, a visarmos sempre a melhor realização possível daquilo que vem dentro de nós. E somos também um produto do direito romano, portanto, dos princípios da justiça, dos princípios da equidade, dos princípios da decência. E se voltarmos, digamos, a essa tradição judaica que mora dentro de nós e que tem a ver com a ética, a tradição judaica diz que nós temos 6 órgãos dos quais nos servimos, que alguns não os podemos, 3, não os podemos controlar inteiramente. Os olhos, os ouvidos e o olfato. Se eu passar ao pé de pessoas, e se não for surdo, se elas estiverem a falar, a não ser que tape os ouvidos, eu ouço o que elas dizem. Se eu for a andar, ou se olhar, a não ser que tape os olhos, também vejo, também posso ver. Se passar por uma senhora que tenha acabado de deitar um perfume, ou pelo contrário, por uma lixeira, eu sinto. Portanto, o cheiro, agradável ou desagradável. Mas há 3 órgãos, dizem eles, que podemos controlar: a boca, as mãos e os pés. Ou seja, aquilo que dizemos e aquilo que fazemos. Tudo isso é o resultado das nossas opções. E, portanto, naquilo que fazemos, naquilo que dizemos, nós fazemos escolhas. Nós tecemos opções. E sabendo sempre que as nossas escolhas, que as nossas opções têm a ver não apenas connosco, mas afetam os outros. Porque somos seres de interação. Somos seres de comunicação. E, portanto, as nossas atitudes, as nossas palavras não são neutras, nem ficam apenas em nós. Afeta os outros, atinge os outros. E, portanto, este é um tempo de escolhas. Este e sempre. A gente tem sempre. A vida é todo um caminho, uma trajetória permanente de escolhas. A toda a hora temos que escolher. Neste momento, por exemplo, eu decidi escolher fazer gestos com as mãos. E agora vou baixar as mãos. É uma escolha ditada pela preocupação de interagir melhor com quem me está a ouvir. Mas o que eu quero, fundamentalmente, não é fazer uma espécie de teatro, mas de explicar bem que as nossas ações, que as nossas escolhas têm consequências não apenas para nós, mas para os outros. E portanto, nós temos a obrigação de fazer escolhas que contribuam o máximo possível para o bem comum. Para um bem que inclua o maior número possível de pessoas. E para rejeitar também, e para congregar o maior número de pessoas a rejeitar o mal. Aquilo que não convém à comunidade. Aquilo que causa a desarmonia. Aquilo que instala o conflito. Aquilo que instala a infelicidade. Porque se não pudermos confiar uns nos outros, se tivermos que andar sempre com olhares de desconfiança, então lá voltamos
aos nossos ancestrais primitivos, a disputar o terreno da caça, em vez de estarmos a viver num tempo de cultura partilhada, um tempo da compaixão, em que partilhamos a paixão pela vida, a paixão pela realização pessoal, partilhamos isso uns com os outros, sabendo que cada um se realiza à sua maneira, mas que falha a integridade, falha a humanidade, se quiser realizar-se supliciando, explorando, destruindo, apoucando, diminuindo, pisando o outro. Viva a esperança! Viva a esperança de que sejamos capazes de superar estes momentos, esta falta de luz, este tempo de bruxas. Não é de bruxas, é novamente de invenção de bruxas, de caça às bruxas. Este tempo de crendices, este tempo de falta da razão, este tempo de falta de olhar límpido, de olhos nos olhos, de olhar transparente, de mentes turvas, de mentes estagnadas. Era assim este início, já não é só o início, acho que já tem meio, que eu gostaria de abordar.